A paz do Senhor, pré-adolescentes. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui hoje dando aula para vocês. Esse distanciamento me deixa um pouco triste, mas saber que vocês estão me ouvindo agora, saber que vocês têm aprendido, saber que eu tenho um contato maior com vocês por meio deste recurso, me deixa muito feliz. Eu quero orar agora com vocês, agradecendo ao Senhor por esse dia, agradecendo ao Senhor pela nossa família, pela nossa igreja, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém? Eu convido você agora na sua casa, fechar os seus olhos junto comigo e orar junto comigo, tá bom? Vamos lá? Senhor Deus, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por esse dia que o Senhor me concedeu. Obrigada, Senhor Deus, por cada um desses pré-adolescentes, ó Pai, que está me ouvindo nessa manhã. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor criou este dia, porque o Senhor nos permitiu, ó Pai, viver, ó Pai, esse dia para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigada, Senhor, porque nós não merecemos nada disso, mas o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, nesse momento, Senhor, eu peço que o Senhor venha falar conosco. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor venha me usar, ó Pai, para que eu consiga, ó Pai, levar essa palavra até os pré-adolescentes. E que o Teu Espírito, ó Pai, faça com que essa palavra transforme a vida deles. Que o Teu Espírito Santo leve essa palavra até os corações deles, ó Pai. Senhor, esteja presente conosco, esteja presente em cada lar nesse momento, ó Pai. O meu desejo é que eles não sejam mais um pré-adolescente na multidão, mas que cada um deles que está me ouvindo nesse momento seja um diferencial aonde quer que eles estejam. Obrigada, Pai, pelos irmãos, ó Pai, que está nos auxiliando, pelos irmãos, ó Pai, que têm passado dias na igreja para que tudo isso aconteça. Abençoa-os, ó Pai, abençoa suas famílias, abençoa suas casas, seus empregos, Senhor Deus. Que o Senhor venha estar com eles em tudo, ó Pai, prosperando tudo que os teus filhos fazem. Senhor Deus, obrigada por tudo, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Bom, senta aí na sua casa, não fica deitado debaixo da coberta, senão você pode dormir. Pega a sua revista, que eu acredito que todos vocês já tenham pego. Abre a lição, que eu acredito que todos vocês já leram também. Sua Bíblia, deixa aí do seu ladinho. Caneta e papel. Porque hoje nós vamos fazer uma dinâmica. Eu enviei lá para o WhatsApp de vocês 2 perguntas, que foi: quanto que é 2 mais 2? E dei 3 opções para vocês. A, 4. B, 2. C, 8. Vocês têm que marcar uma dessas opções. E eu mandei a segunda pergunta, onde está escrito o que é metástase. E eu dei 3 opções. Como são grandes, eu não vou falar aqui, porque vocês já estão aí na frente de vocês. Vocês têm 3 segundos para responder. 3 segundos para responder. 3 cada uma. 1, 2, 3. A segunda, 1, 2, 3. Lembrando que se você olhou na internet, sua resposta não é válida. A resposta só é válida para quem já sabia a resposta. Foi difícil? Todo mundo acertou o que é metástase? E 2 mais 2, todo mundo acertou? Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre essa dinâmica lá no final da lição. Porque eu quero fazer com que vocês entendam por que eu perguntei essas 2 perguntas para vocês. Por que eu fiz essas indagações para vocês? Mas, enquanto a gente não chega no final da aula, vocês não entendem por que tiveram que responder essas questões e qual é a importância delas, nós vamos ler o versículo de hoje, que está na página do nosso devocional 242. Nós vamos abrir 2 páginas hoje, 242 e 340. Quem não tem a Bíblia devocional, nós vamos ler 1 Coríntios 12, 8 e também Efésios 3,
o versículo 4, o versículo 18 e o versículo 19. Primeiro, página 242, 1 Coríntios 12. Vamos lá? 242, porque eu falo devagarzinho e vocês ficam no comentário. Que página, que página, que página? 242, 242. Primeira Coríntios 12, versículo 8 diz assim: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, da nossa lição passada, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Vamos ler de novo? 1 Coríntios 12, 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. Agora vamos para a página 340, 340. Para quem não tem a nossa Bíblia, Efésios 3, capítulo 4, versículo 4, 18 e 19. 390. Efésios 3, versículos 4, 18 e 19. Versículo 4. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo. Versículo 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e o conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Amém. Glória a Deus pela sua palavra. Bom, para começar a nossa lição, nós vamos ler Conhecendo Mais de Deus, que é uma introdução que a revista faz com vocês para mostrar sobre o tema central da lição de hoje. Ok? Vamos lá, então. Vamos nos dedicar mais e mais ao Senhor. Oséias 6:3. Assim, o profeta Oséias declarou sobre o desafio de se relacionar com Deus. Como conhecer um Deus tão imenso comparado à nossa pequenez? É por isso que o profeta discorre que é um conhecimento que nunca se esgota e que não tem fim. É conhecer e prosseguir em conhecer. Segundo o pastor Ezequias Soares, em sua participação na obra teológica sistemática pentecostal, saber algo sobre uma pessoa não é a mesma coisa que conhecê-la. Para conhecer alguém, é preciso ter relacionamento, e o conhecimento de Deus depende de um relacionamento com Ele. Outra observação importante é: o que conhecemos de Deus é fruto da sua revelação na palavra, na criação e por intermédio de Jesus. Para auxiliar nesse conhecimento, Deus agracia algumas pessoas na igreja com o dom da palavra da ciência. Esse dom tem a ver com o conhecimento mais apurado de Deus e do Evangelho e da aplicação do Evangelho no viver cristão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, afirma que não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem dado. Que introdução que falou tudo o que eu quero falar, né? Ela resumiu bastante, mas agora nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o que a lição quer falar sobre o conhecimento de Deus. Eu não sei se vocês repararam, mas parece que todas as lições elas estão ligadas uma à outra. Nós primeiro falamos sobre um relacionamento com Deus, sobre nós orarmos e lermos a Bíblia e nós crescermos. E falamos também que o fato de você me conhecer, de você
apenas me ver na igreja não significa que você me conheça de verdade, porque eu fiz perguntas básicas para vocês, como eu tenho irmã, onde eu moro, eu gosto de açaí, e muitos de vocês não puderam responder porque vocês não têm um relacionamento comigo. Mas quando eu perguntei sobre a mãe de vocês, sobre o pai de vocês, sobre o irmão de vocês, vocês sabiam responder com clareza, porque vocês têm um relacionamento com ele, porque vocês moram com ele. E é esse tipo de relacionamento que Deus quer ter com você. Deus não quer que você apenas o conheça de vir à igreja, de ouvir a professora falando, mas Deus quer ter um relacionamento com você. E depois nós falamos que quando você tiver um relacionamento com Deus e tiver o desejo de ser batizado pelo Espírito Santo, você pode ser batizado pelo Espírito Santo porque Deus prometeu que Ele enviaria o Espírito Santo e Ele cumpriu. E ainda hoje nós podemos ser cheios do Espírito Santo, nós podemos ser revestidos do poder do Espírito. Para quê? Então nós falamos sobre o dom da palavra de sabedoria, que é o dom que nós temos de entender a palavra do Senhor, que sem esse dom nós não entenderíamos. A palavra, ela entraria no nosso conhecimento, mas ela não entraria no nosso coração. E é isso que o Espírito Santo faz. Nós, de nós mesmos, não fazemos nada. É o Espírito Santo quem faz todas as coisas. E hoje nós vamos entender como que o Espírito Santo, ele usa as pessoas, e quem são as pessoas, e como ele usa para ministrar as palavras que nós precisamos ouvir. Ou o mistério de Deus. Viu como é que tudo se encaixa? Eu sei que eu estou falando um pouco rápido, mas eu falei rapidinho assim, só para a gente lembrar o que a gente estudou nas aulas passadas, para vocês verem como que tudo está apontando para uma coisa só. Por isso eu peço que você abra nesse momento o seu coração para ouvir a voz do Senhor. Não fica aí na sua casa apenas pensando que é mais uma EBD. Deus quer falar com você hoje. É mais uma oportunidade que Deus tem te dado. Não perca a sua chance. É hoje, ok? Então vamos lá para o primeiro ponto da nossa lição, que é conhecendo para ensinar. Quando eu fizer a leitura, eu vou fazer uma leitura mais rápida. Mas quando eu for explicar, eu explico mais devagar. Podemos combinar assim? Para que nossa aula não fique muito grande e fique muito difícil de interpretar, tá bom? Vamos lá. A tarefa de ensinar os outros sobre as verdades profundas da fé é uma tarefa muito especial. Independente da idade ou das funções que ocupa na igreja, todos nós fomos chamados para ensinar as verdades do Evangelho de Cristo a todas as nações. Mateus 28, 19 e 20. Esse vocês já sabem de cor, né? E para essa tarefa é preciso dedicar-se em conhecer antes de ensinar. Na igreja, Deus tem dado o dom da palavra da ciência para algumas pessoas, mesmo que nós não tenhamos esse dom, podemos desfrutar dele através da comunhão que mantemos uns com os outros na igreja, e ali sermos ensinados sobre as verdades profundas do Evangelho. À medida que aprendemos com aqueles que dispõem desse dom, podemos transmitir o conhecimento aos outros, como aconselhou o apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, dizendo: tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar aos outros. Caro pré-adolescente, você tem se preocupado em buscar o conhecimento necessário para ensinar? Alguns conselhos úteis são: frequentar a escola dominical com regularidade, meditar na palavra de Deus, estar nos cultos de ensino e pedir a Deus o dom da palavra da ciência para que você possa conhecer de forma mais profunda as verdades do Evangelho. Caso não tenhamos esse dom, vale a pena desfrutar dele na comunhão mantida na igreja, onde os dons manifestos na vida de um irmão edificam os outros e assim crescemos como corpo de Cristo. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus chamou todos nós. Quando ele disse: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é o que Mateus 28 diz, ele chamou eu e ele chamou você também. Independente se nós temos o dom do conhecimento da palavra, se nós temos o dom da palavra da ciência, nós fomos chamados para pregar.
Mas como que nós vamos evangelizar? Como que nós vamos pregar para outras pessoas se nós não temos o conhecimento? E como é que Deus nos dá esse conhecimento? Bom, nós podemos ter o conhecimento sobre Deus de 3 formas, que nós falamos anteriormente, por meio da palavra. A leitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A palavra de Deus nos mostra quem é Deus, então nós podemos conhecer a Deus por meio dela. Também, em segundo lugar, pela criação. Vocês já viajaram para algum lugar muito bonito, uma praia, uma cachoeira, não sei, um lugar bonito, e você olhou e falou assim: uau, Deus é perfeito, porque você conseguia ver a maravilha de Deus naquela criação? Sabe aquele versículo? Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. A natureza, ela demonstra para mim e para você que existe um Deus. Então, nós podemos conhecer a Deus por meio da natureza também, por meio da criação. E, em terceiro lugar, por meio de Jesus. Jesus falou: quem vê a mim, vê ao Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Jesus veio revelar Deus para nós também. E hoje nós vamos falar especialmente sobre o dom da ciência, sobre o dom de que algumas pessoas da igreja têm de ensinar essas 3 coisas para nós. Aí você pode me perguntar, após a leitura desse texto assim: Tainara, esse dom, ele é para todas as pessoas da igreja? Não, não é para todas as pessoas da igreja. Mas todas as pessoas podem desfrutar desses dons. Como? Por meio do ensino que nós recebemos. Como assim por meio do ensino? Exemplo. Eu estou aqui ensinando para você agora. E você não tem o dom da sabedoria, da palavra, do conhecimento, da ciência. Então você escuta o que eu estou falando com você agora e você entende que você pecou, que você está errado. Por exemplo, tia, eu não sabia que eu não podia responder minha mãe, mas você falou e hoje eu entendo que eu não posso responder. Então você para de responder a sua mãe, porque você entende que isso é errado, você pede perdão à sua mãe. Então o seu comportamento ele muda. E o fato de seu comportamento mudar faz com que outras pessoas, ela veja que você é diferente. Então, peraí, você já testemunhou. Você já está reproduzindo um comportamento que foi ensinado com o dom da ciência. E também, quando você vê alguém respondendo a mãe ou o pai, você vai chegar para essa pessoa e falar: você não pode fazer isso. Sabe por que você não pode fazer isso? Porque a palavra de Deus diz: vós, filhos, honrai vossos pais e as vossas mães. Você tem o dom da ciência? Não. Mas o fato de outra pessoa ter o dom da ciência e você ter escutado aquela pessoa faz com que você reproduza esse conhecimento da palavra do Senhor. Entendeu? Por isso é importante vocês estarem nos cultos de quarta e não dormir no culto de quarta. Vocês estarem no culto de sexta, principalmente na EBD, que é quando a gente tem um estudo mais aprofundado de algumas questões, onde vocês podem fazer perguntas e eu posso responder vocês na mesma hora. É muito importante vocês estarem na Santa Ceia. Por quê? Porque nesses cultos vão ter pessoas que elas têm o dom da ciência de Deus e elas vão ensinar para você. E isso vai produzir frutos na sua vida e esses frutos vão testemunhar para muitas outras pessoas. Ok? E como que você pode adquirir esse conhecimento? Isso é uma pergunta para vocês. Como que vocês podem adquirir esse conhecimento? Dado o que eu falei agora. Pode escrever aí na folha de papel. Como adquirir o conhecimento se eu não tenho o dom da ciência? Tempo esgotado, não precisa de ser um texto, era só escrever rapidamente. Primeira coisa, se você não tem esse dom da ciência, mas você quer ser cheio do Espírito Santo, você já foi revestido do poder do Espírito Santo, você pode orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Assim, não quer dizer que você vai pedir a Deus e Ele vai te dar esse dom, porque é o Espírito Santo que sabe qual é a necessidade de cada pessoa e qual é a necessidade da igreja. Lembra quando Paulo falou? Se todo o corpo fosse pé,
E aí, como é que a gente ia viver sem a mão? E se todo o corpo fosse orelha? Não, cada pessoa na igreja foi chamada para um dom específico, para um ministério diferente. Então, você pode pedir a Deus, mas é Deus quem sabe a quem ele vai conceder esse dom ou não, ok? Mas nada impede que vocês possam pedir, porque olha só, vocês serão os futuros pastores da igreja, as futuras professoras da igreja. Por isso que cada segundo na EBD, cada segundo no culto de quarta é importante, porque é aqui que vocês vão aprender o que vocês vão ensinar no futuro. Então, se eu estou falando com vocês, ou se o pastor está falando com vocês, ou se a tia Geise está falando com vocês, e vocês estão dispersos, se vocês não têm prestado atenção, o que vocês vão ensinar no futuro? Entende? Então, por isso que é muito importante vocês prestarem atenção e se dedicar ao ensino que vocês têm recebido. Você pode me perguntar uma última pergunta sobre essa questão do dom da ciência. Como saber se eu tenho o dom da ciência? O dom da palavra da ciência. Não é ciência de experimento químico, tá? Ah, agora eu vou ter o dom de fazer a fórmula da Coca-Cola. Não, nada disso. Não viaja na maionese. É o dom da palavra do conhecimento, que muitas pessoas chamam de palavra da ciência também. Bom, vocês lembram que Josué, ele sempre esteve junto de Moisés. Ele aprendeu com Moisés. Ele viu. Quando Moisés subiu ao monte, Moisés chamou Josué, levou Josué para ir com ele. Ele e Caleb foram os únicos espias que não diminuíram o poder de Deus. E quando Moisés morreu, Deus já tinha falado que seria Josué que iria substituí-lo. Porém, a congregação de Israel, o povo de Israel, reconheceu e colocou Josué como líder também. E é assim que acontece hoje. Como que você vai saber se você tem esse dom da palavra da ciência? A igreja, ela vai reconhecer isso em você. Você tem 12 anos, então a irmã Juliana vai te dar uma oportunidade de você dar uma aula, por exemplo. Você vai dar essa aula, a irmã Juliana vai ver, nossa, vamos supor, a Eduarda, ela dá essa aula de uma forma diferente. Acredito eu que a Maria Eduarda tem o dom da palavra da ciência. Entende? A igreja, ela reconhece isso. Ou Davi. Não, vou colocar o Davi para dar uma saudação no culto do infantil. Para ele fazer o resumo do devocional. E Davi fez o resumo do devocional. O Espírito Santo usou o Davi, revelou coisas ao Davi. O Davi estudou e ensinou isso às crianças. Então a igreja começou a ver que o Davi, ele tem o dom da palavra da ciência. Entendeu como é que é? Vai anotando aí o que você achar que é importante, beleza? E à medida que vocês forem crescendo, por exemplo, os pastores, eles não nasceram pastores. Você, eis aqui um pastor. Não, a igreja consagrou eles como pastores. Os pastores deles viram que eles tinham esse dom, consagraram eles ao ministério, chamaram eles ao ministério, apresentaram para a igreja. Entende? É um processo, tá bom? Se eu estiver falando rápido, escreve aí, mas é porque eu falo rápido mesmo, estou tentando falar um pouco mais devagar hoje. Ponto 2, vou dar um tempinho só para vocês escreverem aí o que vocês precisam. Revelando os mistérios de Deus. Posso ir? Os discípulos a caminho de Emaús passaram por uma experiência em que os olhos viam um peregrino, mas não enxergaram o Cristo, Filho de Deus. Lucas 24:13. Assim como os discípulos estavam desapercebidos na presença do Mestre entre eles, nós também, muitas vezes, não percebemos a presença de Deus ao longo da nossa caminhada. O dom da palavra da ciência tem a capacidade de nos trazer a revelação da sua doce presença ao longo do caminho. Elienay Cabral, em sua obra Movimento Pentecostal, afirma que a palavra da ciência é, na verdade,
habilidade, um modo sobrenatural de revelar coisas da mente de Deus desconhecidas ao homem natural, que acontece pela operação do Espírito Santo. Entretanto, as revelações dessas coisas da mente de Deus não são contrárias às Escrituras Sagradas, que é a revelação plena da vontade soberana de Deus. Qualquer revelação que esteja além ou aquém da palavra de Deus revelada é falsa e perigosa e deve ser rejeitada pela igreja. Bom, talvez quando eu estava lendo essa lição, ou quando você estava lendo essa lição na sua casa, você pensou, Tainara, é impossível aqueles 2 homens estar andando com Jesus e não perceber que era Jesus. Como que eles estavam vendo, mas eles não entenderam que era Jesus? Isso é impossível. Não, se fosse eu ia ver, gente. Como assim? É um absurdo. Talvez você pode pensar em todas essas coisas e querer mesmo entender como que isso aconteceu, mas eu quero explicar para você que isso é uma realidade minha e sua. Para pensar. Eu e você, a gente lê a leitura devocional, acredito eu, que todos nós lemos todos os dias. E agora, no período da quarentena, o pastor, ele tem gravado o devocional para a gente. Vocês já se pegaram na situação da gente ler o devocional de manhã, ou de tarde, ou de noite, e depois o pastor soltar o vídeo falando sobre o devocional, e você, na hora que está vendo o vídeo, fala assim, gente, como que eu não vi isso? Como que eu não entendi isso? Sabe, essas coisas acontecem com a gente, porque nós não temos essa revelação que os nossos pastores têm. Porque a eles foi dado um ministério e um dom diferente do que nós temos. A Bíblia chama os nossos pastores de anjos da igreja, porque é eles quem Deus usa para falar uma palavra direcionada para mim e para você. Porque quem conhece o nosso coração é Deus, e Ele envia essa palavra segundo as nossas necessidades. E parece-me que os pastores, que esse conhecimento da palavra, da ciência que eles têm, eles enviam uma palavra diretamente aos nossos corações. E é incrível como que a gente leu a mesma passagem e não percebeu isso antes. É o dom da palavra da ciência, meus amados. A palavra de Deus, ela é a maior revelação que nós temos. Eu não quero que vocês confundam o dom da palavra da ciência com revelação. Sabe, quando a pessoa vai em alguma igreja e a pessoa revela para ela alguma coisa. Eu não quero que vocês confundam isso, mas eu preciso que vocês entendam que muitas pessoas, elas acreditam mais no que outras pessoas falam, do que pastores falam, do que na palavra de Deus. E isso é errado. Vocês vão estudar na escola que antigamente uma igreja, ela ainda acredita mais em um homem do que na palavra do Senhor. E nós não devemos fazer isso porque a palavra de Deus, ela é a maior revelação que nós temos. Aqui Deus revelou todas as coisas. O que Deus prepara com a palavra da ciência é a aplicação para a nossa vida direcionada. Bom, vocês podem, em algum momento da vida de vocês, passar por um momento que uma pessoa vai vir em nome de Deus e vai falar para você, você tem que... Deixa eu pensar numa coisa absurda. Você tem que se divorciar do seu esposo e casar com outra pessoa. A palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. E essa pessoa está dizendo para você fazer isso. Quem está certo? Obviamente, é a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é regra. Ela é a maior revelação. Mas tem pessoas, não se enganem, que acreditam sim no que outras pessoas dizem. Então eu quero ensinar para vocês, para que se um dia isso acontecer, é a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Ok? A palavra de Deus, ela não muda como as pessoas mudam. E nós podemos confiar plenamente na palavra do Senhor. Nos tempos que nós temos vivido, muitas pessoas, até pessoas que são importantes, têm se levantado e têm dito que um homem é mais importante do que a própria revelação da palavra. E isso é, de fato, um absurdo e não deve ser crido nem por mim e nem por você. A revelação do mistério de Deus não contradiz as Escrituras. A palavra de Deus diz assim:
lá em Gálatas 1, versículo 8. Vamos ver quem acha primeiro? Eu já anotei, mas eu quero ver quem acha aí. Eu vou dar 30 segundos. Quem achar primeiro, parabéns. Tô brincando, vai. Vamos lá. Gálatas 1, versículo 8. Vamos ver quem vai achar primeiro. Da vez passada, a Júlia e a Duda ficaram assim, ó. Eu nem sei, na verdade, quem foi que encontrou primeiro. Eu acho que foi a Duda ou a Ju, eu não sei. Mas quero ver quem é que vai encontrar agora, hein? Gálatas 1, versículo 8. 30 segundos. 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 20. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quem achou, parabéns. Quem não achou, eu achei. 308. Vamos lá. Gálatas 1, versículo 8. Página 308. Gálatas 1, versículo 8. 308. Tô brincando, vamos lá. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Eu vou ler novamente com vocês. Ainda que nós mesmos quem? Paulo, o próprio Paulo está falando, ainda que ele mesmo, ou um dos apóstolos, ou um anjo, nenhum anjo do céu, tem a capacidade de distorcer ou mudar a palavra de Deus. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Anátema, mentiroso, amaldiçoado, que deve ser expulso. Amém? Nada é maior que a palavra de Deus. Ela é a maior revelação que nós temos. Os nossos pastores aplicam a palavra que está na Escritura à nossa vida, segundo a necessidade que Deus mostra e revela a cada um deles. Amém? Vamos para o ponto 4, então, ponto 3, revelando o conhecimento para a vida. Esse ponto aqui é muito importante, vamos lá. E eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. João 10:10. A vida proposta por Jesus não é uma vida qualquer, mas uma vida plena, cheia de significado e sentido. Uma vida abundante, como consta em outras versões da Bíblia. Essa vida também depende do conhecimento das Escrituras. O mesmo Cristo afirmou que a falta desse conhecimento leva ao erro. João 5,39. E quem erra sofre as consequências negativas, impedindo a plenitude da vida. Sendo assim, a palavra da ciência, que gera um conhecimento mais aprofundado das questões relacionadas a Deus, nos ajuda a viver melhor. O conhecimento também nos auxilia no caminho para a vida eterna. Jesus afirmou para a mulher samaritana: se você soubesse o dom de Deus, que Deus pode dar, e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água viva. João 4:10. Caro pré-adolescente, assim como aquela mulher samaritana, você também deseja dessa água que jorra para a vida eterna. Saiba que para beber dela é preciso saber quem é Deus. E nesse sentido, o conhecimento das profundezas de Deus nos conduz à água da vida eterna. Se de fato crermos nele e desejarmos seu conhecimento, ele nos diz: a quem tem sede, darei água para beber, de graça e da fonte da água da vida. Apocalipse 21:6. Eu nem dei tempo de vocês escreverem sobre a outra questão, então vou dar um tempinho para vocês terminarem de escrever o ponto importante da
do Revelando os Mistérios de Deus. Ok? Bom. A vontade do Senhor, quando Ele dá o dom da palavra da ciência para alguém revelar os pensamentos dele, para mim e para você, é que nós tenhamos vida. Antes de aceitar Jesus, nós estávamos perdidos. Nós não tínhamos vida. A gente vivia completamente perdido, completamente triste, completamente desenganado, condenados ao inferno. Tudo que fazíamos era ruim e era mal. Mas quando nós aceitamos a Jesus e pedimos para ser transformados por Ele, Ele transforma não apenas, por exemplo, os seus comportamentos, mas Ele muda toda a sua vida. Toda a sua circunstância é transformada quando você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador. E a vontade do Senhor para aqueles que escolheram o servir, para aqueles que escolheram o mais precioso, o mais importante que se pode fazer nessa vida, que é servir a Ele, é dar uma vida abundante, alegre e feliz para cada um de nós. Deus nos chamou para nos dar uma vida verdadeira. Mas, tia, a vida aqui na Terra é muito difícil. Não tem como ter vida verdadeira aqui na Terra. Como, tia, que eu vou viver sem pecar? Tia, como que eu vou ter uma vida abundante aqui na Terra? Não tem como. Tem. Vamos para a palavra de Deus. Como que, tia, a gente vai viver aqui nessa terra e ter uma vida abundante, vivendo a palavra de Deus, meus queridos? Eu quero mostrar para vocês duas perspectivas. Primeiramente, a perspectiva de uma vida, assim, que parece tranquila, e a vida de uma pessoa que não parece tranquila, e ambas são servas de Deus. Primeiro, vamos falar da pessoa que não tem uma vida nada tranquila, uma pessoa que passa por lutas todos os dias, uma pessoa que está sendo perseguida, uma pessoa que talvez ela tem passado por necessidade e é servo de Deus. Como tinha que ser a vida abundante? Como? Meus amados, é só olhar para a palavra de Deus. O mais importante que Deus quer para nós não é uma vida com riquezas, uma vida fácil. Não, mas é conhecê-lo. Quando nós conhecemos a Deus, nós temos uma vida abundante. Vocês já repararam que quando as pessoas elas iam morrer por causa de Cristo, elas se alegravam? Como que uma pessoa que vai morrer vai alegre, gente? É apenas a palavra de Deus que pode proporcionar isso para a vida dela. E é assim ainda hoje. Tem pessoas que estão sendo perseguidas nas suas casas por causa do Evangelho. Tem pessoas que são perseguidas na escola por causa do Evangelho. E mesmo assim, elas são felizes porque elas entendem que a alegria delas, a vida abundante que Deus tem dado para elas, não é uma vida abundante porque é fácil, mas é uma vida abundante porque Deus está junto. Entende? E essa pessoa consegue ter uma vida feliz e abundante junto do Senhor, mesmo que ela não tenha as características que nós imaginamos para uma vida feliz e boa. E agora vamos falar da segunda pessoa, então? A pessoa que tem tudo que a gente imagina que alguém poderia ter. A pessoa tem uma casa, a pessoa tem uma família, a pessoa tem um carro. A pessoa é uma pessoa abençoada por Deus, agraciada por Deus nesse sentido. Então, como que essa pessoa ela pode viver uma vida abundante? Parece até fácil, né, tia? Não. Essas pessoas também têm as lutas diárias dela. Luta contra a carne, luta contra o pecado, luta contra os potestades e principados que nos cercam. Nós, vamos colocar aqui que todos nós estamos na mesa, né? Temos uma vida tranquila. Nós temos nossas lutas diárias também. E como, tia, que nós vamos viver uma vida abundante aqui? Pela palavra de Deus, meus queridos. Está vendo a importância de nós virmos aos cultos de ensino? Aos cultos de quarta? Que é quando o nosso pastor, ele vai nos orientar segundo a palavra de Deus, segundo a necessidade que nós temos. É na quarta que o pastor tem ensinado como ser bons filhos, segundo a palavra de Deus. É nas quartas que o pastor tem ensinado como se comporta um funcionário, como se comporta um patrão,
como se comporta uma esposa, como se comporta um esposo. Dentre outros assuntos que ele tem mostrado para mim e para você, como que nós podemos viver uma vida abundante aqui na terra. Eu não estou dizendo para você que uma vida abundante é uma vida que não tem erros, mas uma vida abundante é cercada por arrependimento. Uma vida abundante é cercada por reconstrução. Tudo bem que você errou, tudo bem que você falhou, mas Deus é um Deus misericordioso que te dá a oportunidade de reconstruir, que te dá a oportunidade de se levantar, a partir do momento que você se arrepende dos seus erros. E o conhecimento da palavra de Deus, você sentar aqui e entender, não apenas com a sua mente, mas com o seu coração, a palavra do Senhor faz com que você tenha uma vida abundante. Porque as pessoas que têm vindo aqui não têm ouvido a palavra de Deus com o seu coração, apenas entra no ouvido e sai pelo outro, elas vão errar em diversas áreas da vida dela e elas nunca vão conseguir ter uma vida abundante junto com Deus. O lar delas nunca será um lar feliz. Porque ela não tem tido o conhecimento da palavra da ciência. Porque ela tem se recusado a ouvir com os corações abertos. Com o coração aberto. Entenda. O conhecimento da palavra de Deus nos transforma. Todos os dias, o conhecimento da palavra de Deus nos transforma. E é por isso que é importante ler a Bíblia todos os dias e orar todos os dias. Se você vê alguém, se você conhece alguém, ou se você é alguém que diz que ama a Deus, mas a palavra do Senhor não tem transformado a vida dessa pessoa, essa pessoa não ama a Deus. Porque o amor a Deus e o conhecimento de Deus transforma a vida das pessoas. E aqui é um ponto muito importante para se discutir com vocês. Por quê? Como que a vida de vocês tem testemunhado que vocês têm um ensino da ciência de Deus? Tem testemunhado que esse ensino da palavra da ciência tem entrado no coração de vocês? O seu comportamento na escola, no seu bairro, na sua casa, com a sua avó, com o seu avô, com o seu papagaio, com o seu periquito, tem mostrado que você tem tido o coração aberto para o conhecimento da palavra de Deus? É muito importante você entender isso. Porque esse é um momento da sua vida que é como eu falei na lição passada. Você tem plantado. E o que você tem plantado agora, se é conhecimento, se é busca pela palavra de Deus, você vai colher. Entenda, os seus pastores, seus professores, os seus líderes, seus pais, eles não nasceram com o conhecimento que eles têm. Eles fizeram escolhas. Eles adquiriram conhecimento no decorrer da vida. E você não precisa ser muito velho para ter esse conhecimento. Não, com apenas 18 anos você pode ter o conhecimento da palavra do Senhor. Ou com 12. São as suas escolhas. Seu coração está aberto para ouvir a palavra do Senhor? Lembra, Deus prometeu e Deus cumpre. Ele prometeu que iria morrer, iria ressuscitar. Ele prometeu e ele cumpriu. Ele prometeu que enviaria o Espírito Santo e que nós seríamos cheios do poder do Espírito Santo. Ele prometeu, ele cumpriu. Ele prometeu que ele vai voltar e ele vai cumprir. Em João 14, 26, diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que vos disse. Ele prometeu, olha o que Jesus prometeu para mim e para você. O Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu vos disse. O Espírito, ele nos ensina. O Espírito, ele nos guia. Porque ele quer que as nossas vidas
Lembra da lição passada? Demonstre o poder de Deus, porque Ele quer que nós tenhamos uma vida abundante, uma vida transformada. Toda a revelação do Espírito Santo, por meio do dom da ciência, precisa encontrar o nosso coração e não apenas a nossa mente. E o mais importante, quando nós recebemos com os nossos corações abertos o dom da palavra da ciência e nós somos transformados, o nosso comportamento demonstra que nós somos filhos de Deus e que nós temos o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo. E em Romanos 8,14 diz assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Lê comigo agora. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você tem sido guiado pelo Espírito Santo? Você é um filho de Deus? Se não, busque agora. Não quero deixar você com um peso na consciência. Tia, eu não sou. Ah, tá bom. Tchau, aula, agora eu vou jogar. Não. Não é esse o meu desejo. Se você tem a convicção nesse momento que você ainda está longe de ser um filho de Deus, que você está longe do Espírito Santo, que você não tem amado a Deus, que você tem vivido só para você todos os dias, tem dado um péssimo testemunho, não se arrepende dos seus pecados, agora é o momento de você ir na sua casa, baixar a sua cabeça, pedir perdão a Deus, falar a Deus que está arrependido e ser um pré-adolescente diferente. E ser uma criança, um adulto, um jovem, qualquer um que está me ouvindo, diferente. O dom da palavra da ciência. Encontre o seu coração por meio dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos professores. E transforme a sua vida para que você tenha uma vida abundante em nome de Jesus. Bom, vocês se lembram da lição que eu passei lá no início da aula? Que eu perguntei e eu dei 3 segundos e não podia pesquisar na internet nem perguntar para um adulto quanto que é 2 mais 2 e o que é metástase. E eu pedi para vocês responderem em 3 segundos, 3 para cada questão. Vocês conseguiram? Comenta aí. Eu acredito que foi mais fácil. Peraí, não comenta ainda não. Eu vou falar agora. Eu acredito que foi mais fácil responder quanto que é 2 mais 2. Certo? E que metástase, talvez muitos de vocês não conseguiram responder, ou talvez nem saibam o que é isso, portanto, não conseguiram escolher uma das alternativas. Lembrando que não é para chutar, é para escolher uma das alternativas. Por que vocês não conseguiram me responder o que é uma metástase? Qual é o processo da metástase? Onde funciona a metástase? O que é uma metástase? Sabe por quê? É porque vocês ainda não conhecem o que é uma metástase. Vocês ainda não estudaram na escola o que é uma metástase. Vocês ainda não fizeram provas sobre isso. Vocês não veem isso no jornal. Isso não é do conhecimento de vocês. Portanto, se eu falar, bem, você escolhe. O que está certo? Vocês não vão saber. Vai ficar uma dúvida, meu Deus, não sei o que fazer, e a maioria vai escolher errado. A vida de vocês também é assim. Quando você tem um conhecimento da palavra de Deus e vem alguma situação, é como responder quanto que é 2 mais 2. É simples. Tia, uma pessoa me chamou para ir beber. Não, não posso. É contra a palavra de Deus. É simples, é fácil de responder. Mas e quando você não tem o conhecimento? E alguém vem e te faz a mesma proposta e você não tem o conhecimento da palavra do Senhor?
é difícil responder. E a maioria das vezes você vai errar. E é por isso que o Espírito Santo deu esse dom à igreja. Porque Ele quer que nós tenhamos uma vida correta. Ele quer ver nós livres dos erros. Entendeu? Essa dinâmica deu para entender? É difícil você escolher uma coisa que você não tem conhecimento. E mais uma vez eu repito, a vida de vocês são escolhas. A minha vida é uma escolha, a vida de vocês é uma escolha. O que vocês têm escolhido? E com base em que vocês têm escolhido? Conhecendo o que vocês têm escolhido? Vamos orar? Feche os seus olhos, abaixe sua cabeça aí na sua casa nesse momento que nós vamos orar, amém? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero te agradecer, Deus, por esta aula. Porque o Teu Espírito Santo, Senhor, tem falado muito comigo, muito comigo, Pai. E eu peço, Senhor, que venha falar com cada um dos pré-adolescentes nesse momento. Fala com Davi, fala com a Duda, Pai. Fala com o Arthur, fala com o Marcos. Fala com a Lara e com a Lívia. Fala com a Ana Luísa, Senhor. Fala com a Natália, fala com a Rebeca. Fala com a Gabriela, Senhor. Fala com o Rômulo nesse momento, meu Pai. Fala com a Sofia, Senhor. Fala com o Vitor. Fala, Pai, com cada um deles, Pai, nesse momento, Pai. Para que eles sejam transformados, Pai, por meio da Tua palavra, Senhor. Senhor, que isso não venha entrar na mente dele, mas que venha entrar nos corações. E que no futuro, Pai, eles estejam ensinando as palavras que eles têm aprendido aqui e agora, Senhor. Ah, Deus, é o que eu te peço, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Bom, a nossa gincana continua. Eu quero parabenizar mais ou menos. Porque eu não posso falar os nomes, né? Mas 6 de vocês me enviaram tudo. Alguns, eu acho que 5... não me enviaram tudo, infelizmente, não conseguiram dobrar os pontos, mas 6 pessoas conseguiram me enviar tudo mesmo. Então, eu vou estar enviando uma atividade agora para vocês fazerem. Então, quem está aqui, coloca presente nos comentários, para eu poder saber quem estava presente ou não. Então, presença. Lembra, agora diminuiu o horário, tá? A semana passada eu dei até 5 horas para vocês me enviarem. Se vocês fizeram a foto do que vocês fizeram, o versículo, o vídeo e tudo mais, diminuir. 5 horas está muito. 3 horas. Eu até tinha comentado com a Duda que tá muito acirrado, porque vocês estão certinho. Então, quem bobear em um dia não vai conseguir achar, né, vencer a gincana. Então, eu tive que diminuir o tempo. Então, agora, vocês têm até 3 horas para me enviar. Então, quando acabar aqui, eu já vou ver quem está presente na aula. Vou dar lá o ponto de presença. Me mandem a foto da revista de vocês, o versículo e o feedback, que são essas anotações que eu peço para vocês fazerem durante a aula. O que Deus falou com você. Ou o que você gostaria de falar para mim, mas você não pode falar porque eu não estou aí na sua casa, ou você não está aqui na igreja. E me manda isso, ok? E, de novo, se fizer a atividade que eu vou mandar hoje, vai dobrar os pontos, tá bom? Fica de olho no WhatsApp, tá bom? Pede a mamãe, mãe, dá um tempinho. Eu sei que vocês pegam o telefone do pai de vocês para jogar, para ver vídeo, para qualquer coisa. Então, pede o telefone deles nesse momento, nessa parte da tarde, para que vocês possam me enviar esses assuntos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a família de vocês. E eu não vejo a hora de voltar a ter aula presencial, ver vocês todos os dias, com as caras amassadas de sono. Eu amo vocês, tá bom? Espero que vocês estejam orando por mim. E eu tenho orado por vocês. Ah, uma coisa que eu esqueci. Se vocês têm algum motivo de oração, pode me mandar no privado, que eu estou orando
eu dividi vocês por dias da semana. Então, na segunda, eu tenho orado por 2 de vocês de forma mais específica. Na terça, mais 2. Eu sempre oro todos os dias por vocês, mas eu tenho orado de forma mais específica por 2 de cada vez. Porque vocês são em 14, deu direitinho. Ok? Então, se você tem algum pedido, me manda lá, tá bom? Que eu quero muito saber suas necessidades de oração, o que tem acontecido com você. E durante essa semana eu vou procurar alguns de vocês para conversar. Eu já conversei com alguns pessoalmente aqui na igreja domingo. Então venham preparados para conversar, se você está sentindo alguma coisa, se você está se sentindo bem ou não, tá bom? Beijo para vocês, vamos orar para encerrar a nossa aula, amém? Senhor Deus, eterno poderoso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te louvar por esse dia, Pai. Obrigada, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Obrigada por esta aula de EBD, obrigada por esses meus alunos maravilhosos que estão me assistindo agora, Pai. Que o Senhor cuide de cada um deles nesse momento, Pai, das suas necessidades, das suas famílias, Senhor. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém.